Boa noite, amada igreja. Como é bom estar aqui, continuar aqui nesse culto de louvor e adoração que trazemos essa noite para todos nós. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa oportunidade, que teu Espírito Santo, Deus, tenha liberdade através da minha vida. Ó Deus, que tu seja engrandecido aqui neste lugar. E que vidas, ó Deus, sejam tocadas, transformadas pela tua graça e misericórdia e pelo teu poder. Eu quero começar, que eu gosto de começar sempre cantando um louvor. E esse louvor diz: meu Jesus, maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Nós estamos precisando prosseguir. Não podemos ficar estagnados, não podemos ficar amedrontados, não podemos ficar... Não, é hora de seguir em frente. É o momento de nós prosseguirmos. Eu amo esse cântico, porque ele diz que mesmo na dor, no sofrimento, o nome dele é aos pés da cruz. Para onde você vai? Como você vai conseguir prosseguir? Aos pés da cruz. Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças para continuar, guardando a promessa em oração. Esteja firme. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração, pois os que choram aos pés da cruz clamam em nome de Jesus. Alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Seu grande amor, seu grande amor, o amor de Deus não cessa nunca. Eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio. Meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar. Que a sua fé seja regada, E consolar seu meu coração consolado. Pois os que Choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. misericórdia. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia. Misericórdia, graça e luz. Obrigada, queridos. Amém. O Salmo 42, do verso 1, começando ali do verso 1 ao 5, diz o seguinte: assim como o servo
brama pelas correntes das águas. Assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, enquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Como diz o pastor, se essa pregação tivesse um título, seria Onde está o teu Deus? Eu quero continuar nesse salmo, agora a partir do 8 diz: contudo, o Senhor mandará a sua misericórdia de dia e de noite, a sua canção estará comigo, uma oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que ando lamentando por causa da opressão do meu inimigo? Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, o qual é a salvação da minha face e o meu Deus. Muitos, nos dias atuais, e já há algum tempo, né, pergunta: onde está Deus? Onde está esse Deus? Com tantas coisas ruins acontecendo no mundo todo, onde está o seu Deus? Na hora que tem uma catástrofe, desaba tudo, casas de pessoas carentes, todo mundo morre. Onde está o seu Deus? Quando uma inconsequente larga uma criança sozinha. Onde está o teu Deus? Quando um louco aperta na cabeça, no pescoço de um outro homem. Onde está o teu Deus? Quando a mãe mata o filho, a outra mutila a criança. Gente, as pessoas se perguntam, cada um, onde está Deus nisso tudo? E eu sei que são coisas difíceis, mas eu quero te dizer uma coisa: não confunda uma coisa com a outra, porque a irresponsabilidade do homem, a falta de amor, de identidade do ser humano, de qualquer coisa, Deus não está nisso. Primeiro, porque eu quero dizer, você sabe onde está o meu Deus? Eu sei. Sabe aonde está Deus? O único e verdadeiro Deus? Deus está aonde Ele sempre esteve, esperando que o ser humano busque de todo o coração, esperando que o ser humano possa escolhê-lo como o seu Deus. As suas misericórdias, as misericórdias do Senhor são ilimitadas, e por isso elas se renovam a cada manhã, a cada dia. O homem é que se afastou de Deus. Deus continua exatamente aonde Ele sempre esteve. Deus continua reinando. Porém, apesar de continuar no controle de todas as coisas, Deus decidiu nos dar uma opção de escolha. E quando você escolhe andar pelos seus próprios caminhos, quando você escolhe, Deus, eu cansei de tantas doutrinas, eu cansei de você me exigir tantas coisas de mim que talvez eu não consiga nem fazer. Eu não aguento disciplina, Deus. Mas como?
que uma criança pode crescer sem disciplina. E vou te dizer, você pode ser idoso e ainda precisar ainda de disciplina. Não é ser criança, é porque talvez você não tenha aprendido que é necessário que a gente ouça, aprenda de Deus, os ensinamentos de Deus. Quando o homem disse para Deus, a Deus, você me incomoda, já chega, não aguento de tanto ir, não pode isso, tanto não faça isso, tanto que buscar primeiro o reino de Deus, tanto de que, olha, não são regras, são opcionais. É uma escolha. Ou você segue por esse caminho, ou Deus diz para você, então você vá por outros caminhos. Você não é obrigado. Eu estou te dando a chance de você escolher, porém você sabe que as consequências, quando você agir assim, virão. E essas consequências não serão boas. Aí o homem pergunta, mas que Deus, quando está lá vivendo as consequências, ele pergunta, ruins, ele pergunta, que Deus é esse que esqueceu de mim, que me abandonou, que não está vendo que eu estou passando por isso? Ué, você agora está procurando Deus. Então, o que você tem que fazer? Olha, Deus, faça como Davi. Pequei contra ti. Me perdoa, Deus. Não quis ouvir. É assim, abaixando a cabeça. Eu tenho certeza, não, saiba, assim como eu tenho certeza, eu quero que você também tenha, que Deus nunca irá recusar te apanhar de volta, te pegar pela mão, te levar para onde você precisar ir. Quando você achar que Deus te abandonou nesses momentos, quando essas pessoas ficam dizendo por que tanta desgraça, tanta coisa ruim acontece, e Deus permite tudo isso, eu quero dizer, Deus é soberano, Ele detém o poder e o controle, mas Ele nunca, jamais vai violar o seu direito de escolha. Porque quando você esqueceu que Ele é Deus e quis levar a sua vida, você simplesmente disse, olha, eu não quero que você controle, guie, dirija a minha vida. Não faça nada, me esquece, que eu vou viver da maneira que eu desejo, que eu quero. É essa nossa prepotência, muitas vezes a nossa ganância, muitas vezes a nossa ignorância, que nos levam a decidir mal. Nós sabemos que, muitas vezes, eu, assim como você, fazemos escolhas erradas. Escolher uma coisa errada no momento de ímpeto acontece. E acontece frequentemente. A dificuldade, muitas vezes, é até onde você está caminhando nesse caminho, que talvez você não consiga sair. Porque um abismo chama outro abismo, e isso vai cada vez mais te levando para longe de Deus. Porque escolhas são necessárias e precisam ser feitas. Jesus escolheu 12 apóstolos. Um deles os traiu. Jesus fez a escolha errada? Como que Jesus não sabia que Judas ia o trair? E por que Jesus escolheu? Olha, Jesus escolheu os 12. Os 12. Todos eles tinham chance de fazer escolhas erradas. Porque cada um deles eram livres para pegar qualquer direção, como nós. Tanto é que uma vez ele diz para Pedro, Satanás me pediu, está cirandando contigo, está te rodeando. Opa! Então Satanás já estava por ali, podia ser Pedro. Mas Judas escolheu o caminho errado. Não foi Jesus que fez a escolha errada. Foi na hora de fazer as escolhas que cada um ali precisava fazer, Judas escolheu o que não era para ser escolhido. Jesus
já sabia antes dele o trair que era ele que estava traindo. E até o último instante, Jesus lhe deu a chance de não fazer. Então, eu quero dizer, às vezes você faz essas escolhas erradas. E nessa hora, Deus te apresenta uma porta estreita e uma porta larga. Você escolhe essa porta larga. E aí, as consequências vão te levar a lugares, muitos lugares, que podem até te levar à morte, física ou espiritual. Uma coisa eu sei, Deus, Ele tem os seus caminhos, Ele tem os seus próprios planos. Quando você escolhe mal, as consequências virão. Porém, você pode agora, eu vou fazer uma pergunta, e quando crianças, o que essas criancinhas têm a ver com isso? Quando uma criança morre, mas ela não tinha nenhuma culpa. São questões e perguntas difíceis mesmo, da gente poder entender. Mas e quando 2 homens ou 2 mulheres de Deus que vivem para Deus e, de repente, algo de ruim, péssimo, uma morte, um acidente, algo tremendo acontece com essas pessoas? Aonde estava Deus? Eu tinha uma conhecida, muitos anos atrás, que ela foi viajar e ela o marido e os 2 filhinhos. E eu sempre estava com ela toda semana. E, na volta do feriado, o carro bateu neles, morreu ela, os 2 filhos, só ficou o marido. O marido era pastor, ela uma mulher de Deus. Uma família inteira, só ficou aquele homem. Foi uma coisa tão chocante. E ainda até hoje nós ouvimos algumas coisas assim. E a gente fala, e quando 2 justos, 2 homens de Deus, mulheres de Deus, acontece como essa família? O que é aquela mulher, a esposa daquele pastor, e aquelas 2 crianças? Isso não é injustiça de Deus? Não. Aprenda uma coisa, em todo tempo Deus é bom, fiel e justo. Mas isso não é justiça. Pode não ser a tua justiça, porque talvez você não esteja enxergando da maneira como Deus enxerga. Eu queria que nós pudéssemos ler uma situação que acontece em Atos, capítulo 12, verso de 1 a 8. Antes de eu ler esse trecho, eu queria lembrar que, num capítulo antes, o povo de Deus estavam todos eles reunidos, pregando evangelho. Jesus já tinha ascendido ao céu. Eles estavam ali falando uns com os outros, pregando. E a igreja teve um avivamento tremendo. Logo que Pedro teve aquela visão que Deus o levou para a casa de Cornélio, e aí os gentios começaram a crer no Senhor Jesus, os judeus creram também que o Messias também viria para os gentios, e aí a igreja estava crescendo, e eles estavam, uau! Sabe, o poder de Deus sendo derramado, pessoas eram curadas, libertas, salvas, eles estavam aí saindo. E 2 apóstolos, Tiago, o irmão de João, e Pedro, estavam pregando. E aí, o imperador da Judéia, que era Herodes Agripa, que eles estavam debaixo da autoridade de Roma, mas Herodes ficou tão irritado, acredito a Bíblia não diz isso, porque Tiago, ele era chamado de Boanerges, né? Porque ele e o irmão, porque eles eram meio esquentadinhos. Então, eu não sei o que Tiago pode ter feito, eu não sei se a maneira que o Tiago se... Não sei. Ou então não, quase certo, foi uma obra maligna mesmo, porque ele estava falando de Deus, pregando evangelho, e as pessoas estavam ali sendo libertas. Herodes pegou a espada e, pum, decapitou Tiago. Era um dos apóstolos. Sabe quem é Tiago? Ele era irmão de João. E os 2, junto com Pedro, eles eram o quê, hein?
best friends, né, de Jesus. Eles estavam sempre juntos. Jesus, no Monte da Transfiguração, eles estavam lá. No Getsêmani, estava Jesus e os três estavam lá. Filha de Jairo foi ressuscitada. Quem entrou com Jesus lá em cima? Pedro, Tiago, João. Não era no barquinho, lá em cima. Libertando, trazendo a vida a essas crianças. Que intimidade. E diz a palavra de Deus que ele foi o primeiro mártir. O primeiro apóstolo mártir a morrer por causa do Evangelho. Puxa, onde está? Onde estava Deus? Onde estava Jesus? Porque esse mesmo Herodes, no mesmo dia, um pouco mais tarde, Pedro foi preso. Herodes mandou que prendesse Pedro. Vamos ler, é melhor. Acharam aí? Atos 12. Bota aqui para mim. Esse negócio aqui está sempre virado para ali. Só Jesus, espera aí. Ai, tirei do lugar. Agora já foi. Vamos aqui mesmo na Bíblia. Isso. Bem, eu vou ler aqui do meu. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns... 12, de 1 a 8, né? E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos. E, havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a quatro quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Espera aí, só deixa aqui. Herodes estava com raiva, estava na hora, pá, o demônio ali, pá, decapitou Tiago. Mas aí Pedro ele prendeu e falou, o povo hebreu gostou, ficaram, né, os sacerdotes ali ficaram gostando daquilo, então vou deixar Pedro para a sobremesa, deixa que a gente entrega ele depois da Páscoa, que também talvez não pudesse fazer essas coisas durante a Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeiras, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E eles assim fez. Bem, que Deus é esse? Onde está Deus que permite que Tiago fosse morto assim, instantaneamente, daquela maneira? E a Pedro, ele não apenas deixa que leve preso, que é melhor do que morrer, mas ainda manda um anjo para que liberte Pedro. 2 pesos e 2 medidas? Será? Ou será que tem algo mais do que isso? Eu quero que vocês saibam, o Salmo 33:11 diz que os planos do Senhor permanecem para sempre. Abra aqui para mim, por favor, em Salmo 33. Alô? O conselho do Senhor, aqui está conselho, né, mas na minha versão diz os planos do Senhor. Os planos do Senhor permanecem para sempre. Os intentos do seu coração, de geração em geração.
planos de Deus na vida de Tiago já havia se cumprido. Os planos de Deus na vida de Pedro ainda não. Por isso, uns morrem antes dos outros, porque Deus tem o seu tempo. Ah, mas existe violência, sim, pessoas que têm as suas vidas tiradas, a Bíblia mesmo diz isso. Mas ninguém morre de véspera, porque Deus é o controlador, o Senhor da vida e da morte. E quando Ele diz chega, chega. Todas essas perguntas passam pelas nossas cabeças, né? Por que para Tiago foi assim, tão de repente, não deu tempo de nada? Deus assim o quis, era o plano de Deus, era a vontade de Deus. Mas, poxa, que vontade, querer que aquele homem que esteve com ele, o serviu, fosse embora assim, dessa maneira, dessa forma. Ah, gente, isso tem coisas que nós não vamos entender, mas você tem que decidir confiar. Está aqui diante de vocês. Eu perdi meu pai, eu tinha 24 anos. Meu pai não morreu doente. Meu pai tinha 49 anos e meu pai foi assassinado. Meu pai levou 11 tiros. Meu pai estava assim, em pé aqui como eu, né, trabalhando, tararé. 2 dias depois, 3 dias depois, ele levou. Estava com o João mesmo. Acho que a gente voltou. Se eu pudesse, Pode ir. Alô? Então, meu pai, tivemos que dar essa paradinha aqui, porque caiu aqui um pouquinho a internet. Mas, então, eu, apesar de ter entendido que era o tempo de Deus, que Deus falou, acabou, e até Deus disse, entrega ele, apesar de toda aquela maldade, Deus falou, eu vou levá-lo agora. Então, no meu coração, eu não tinha conforto. Então, eu busquei até Deus me confortar. E aí eu tive uma resposta pessoal de Deus. Veja bem, não porque eu merecia, não porque Deus tinha que me responder. Porque às vezes a gente acha que Deus te deve alguma coisa. Não. Eu busquei, gente, foram 2 meses, 45 dias, um mês, depois, 2 meses, orando, até um dia que Deus botou a mão no meu ombro e falou, hoje eu vou falar com vocês de uma forma que você vai entender tudo. E o que Deus me deu, eu vou falar aqui, mas acabou toda a minha dor, toda a minha lágrima, porque eu busquei, não porque eu achei que eu merecia, nem que Deus me devia isso. E quantas coisas acontecem que a gente não tem como explicar, como dizer. E eu não sei te dar uma resposta sem usar a minha fé, o meu pouco conhecimento e a minha rasa, porém intensa e duradoura convivência com Jesus, de que Ele é Deus, que vale a pena confiar nele. E isso independe de você acreditar ou não acreditar. Você pode não acreditar em Deus ou você pode acreditar em Deus. Você pode gostar do que Deus faz ou não gostar do que Deus faz, da forma que Ele age. Isso nunca mudará que Ele é Deus, soberano, Criador do universo. Ele não é um Deus tirano.
sumiu o som, vai ter que voltar um minutinho, 2 minutinhos, pastor. A internet está normal, mas o som aqui aconteceu alguma coisa. Eu vou ter que voltar para o início disso. Seria para começar o testemunho que você estava dando no início. Acho que uns 3 minutos. 3, 4 minutos. Dá um áudio meio estranho. Eu estava vendo assim uma movimentação, quase que eu parei. Mas ninguém me deu um sinal. Aí dormi. Agora, eu tinha um tempo para ficar de sapato alto, não tem esse tempo todo não. Vocês... Alô? Estou de volta, gente. Estou de volta. Continuando. Estou não? Não estou de volta. Oi, gente. Estamos de volta. Mais uma interrupção aqui necessária. Caiu novamente aqui algo. Então, voltando aqui. Então, mesmo crendo que a vontade de Deus havia se cumprido na vida do meu pai, eu, no meu coração, aquilo me deixou muito triste, muito, sabe, uma tristeza. Eu continuei trabalhando, segui minha vida, mas eu não conseguia curar aquela ferida. Então, eu orei 1 mês, 45 dias, 2 meses, 3 meses. Quando foi quase chegando 3 meses, Deus colocou a mão no meu ombro e falou comigo: levanta. Eu ouvi a tua oração e hoje vou falar com você. Foi assim. E aquilo, eu já disse, foi uma experiência que eu tive, que eu não quero falar aqui, mas que mudou radicalmente tudo. Meu coração parou de sangrar, eu não consegui mais chorar, eu não consegui mais ficar naquela tristeza, não porque Deus tivesse alguma obrigação de me responder, de me dar satisfação por alguma coisa. É porque Ele foi bom, e porque também eu busquei, eu toquei. Ele disse: buscar-me-eis e me acharei quando me buscar de todo o coração. Eu não descansei enquanto Ele não me curasse daquela dor. Então, gente, Ele é o grande eu sou. Ele disse a Pedro, certo dia, ele disse: o que tu não entendes agora, entenderás depois. Pedro não queria lavar os pés do Senhor. Por que ele não queria? Porque ele achava que era um absurdo. Mas aquilo, Deus estava mandando lavar. Jesus estava falando: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Não era Pedro que queria lavar. Calma. Jesus fala: Pedro, eu preciso lavar os seus pés. Era isso que eu estou fazendo. Não adianta você dizer que não quer. Você pode não estar entendendo isso agora, mas um dia você vai entender porque eu estou fazendo isso. Então, muitas coisas acontecem na vida, em nossas vidas, em volta de tudo, que nós não temos nem sempre todas as respostas. Mas uma resposta você tem. Ele tem os seus caminhos, tem os seus planos, e Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para você. A nós, basta crer
e nunca duvidar. Nunca Deus será ruim. Nunca Deus vai escolher o pior. Nunca Deus vai cometer um pecado. Nunca Deus vai cometer uma injustiça. Você tem que crer nisso e se afastar de todo caminho que te desvie dessa verdade. Mas isso é uma decisão que você tem que tomar. Não sou eu que tenho que tomar por você, nem você precisa viver coisas ruins para tomar essa decisão. Você pode simplesmente tomar de coração, não. Eu creio, eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Você sabe, muitas vezes, a gente se precipita e lá na frente cai, retorna. Sabe? Muitas vezes você não tem nada a ver com isso, você só quer fazer alguma coisa ruim, aquilo tudo acontece e a tua dor é tremenda. Gente, 2006, está ali. Eu tive uma dor, uma coisa horrível. Eu chamei 3 jovens para passar, que na época eram namorado e namorada da minha filha e do meu filho, ao contrário do meu filho, da Ana e do Jô. Então, e eles estavam indo para Búzios para nos encontrar lá em Búzios. Um carro na direção contrária pega o carro deles de frente, morre os 2, tanto a menina, a Fernanda, como o Ricardo. Só fica viva a minha filha e a minha cachorra. Vocês têm ideia de como eu me senti? Com vergonha de estar grata, porque a minha filha estava ilesa. Ainda tinha uma cachorra viva. No momento, passou tantas coisas horríveis na minha cabeça. Nós enterramos os 2 juntos. Zé Renato num cemitério, eu no outro, depois trocamos, depois o Renato foi para um... Enfim, foram 3 dias malucos. E eu tinha 2 mães, como eu ali. Eu olhava para a Denise, eu olhava para a Vana, e eu olhava para mim e eu dizia, não vou aguentar. E quase morri naqueles dias. Passado alguns dias, eu fui visitá-las, separadamente, obviamente. Eu posso dizer que a Vana praticamente me consolou. Eu sei que a dor que ela estava sentindo devia ser algo, mas ela estava numa força que só vinha de Jesus. A Denise também estava serena. Gente, eu estava apavorada. E eu vi, o que adiantava eu estar apavorada se Deus já tinha feito a obra no coração daquelas mulheres? Não que elas não estivessem sentindo dor. Não que até hoje, eu creio que elas ainda sintam. Mas é que, naquele momento, eu vi assim, meu Deus, por que eu fiz isso? Começa aquela culpa. Não, eu entendi. Eu falei, não, Deus não quer que eu me culpe. É isso aqui que a gente tem que pensar e falar, planos de Deus. Planos de Deus. Caminhos de Deus que não são os seus caminhos nem o meu. Sabe? Coisas que acontecem que talvez nesse mundo nós não consigamos ter nenhuma explicação. Vários dias orando, né? Vários dias orando. Cara, eu tive uma visão, o pastor também teve, eu vi o portão, eu vi eles caminhando, o pastor também, uma outra visão também viu, o mesmo portão que eu vi, ele viu. Só que no dele tinha um anjo, no meu não tinha, eles caminhavam, um deu a mão ao outro, o portão se abriu, e eles entraram. E aqueles 2 meninos, aquela menina, aquele menino, aceitaram Jesus aqui, sabe? Se batizaram aqui nessa igreja. Será que se hoje eles estivessem aqui, eles ainda estariam na presença de Deus? Não sei. Talvez sim. Mas eu não posso afirmar. Eu só posso afirmar o que eu vivi. Eles foram para o céu. Eles entraram na presença do Senhor. E Deus fez uma coisa horrível. Aquele acidente a gente não tem como descrever. Mas passou. E Deus cura.
Deus liberta. Eu não... Sempre procurei seguir em frente. Não porque eu sou forte, porque eu tenho um Deus que é forte. Onde está Deus? Deus está buscando pelos adoradores dele. Deus está buscando você. Contamos aqui no louvor, né, que ele deixa as 99 e vai atrás de uma. Eu fui dessa uma que ele foi buscar distante do aprisco. E ele sempre vai dar essa oportunidade de ir lá te buscar ou de trazer para próximo dele. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus. E você precisa aprender, eu preciso aprender, como eu aprendi, preciso continuar aprendendo que Deus é Deus. Deus é Deus. E o que Ele faz, da maneira como Ele permite que as coisas aconteçam, não depende de mim, a mim questionar. Eu tenho que simplesmente dizer, Deus está no controle, Deus está vendo. A justiça de Deus é perfeita. Eu ainda, Beth, creio que até aqui nesse mundo, a justiça de Deus se faz. Um dia... Não, a justiça divina lá, depois disso aqui, é lógico. Mas eu creio também que aqui ainda, Deus faz justiça aos seus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Não culpe os outros, e muito menos a Deus pelas dores e sofrimentos que você tem passado. Deus espera apenas que você se guie pela verdade, a verdade que é Cristo, a verdade que liberta. A sua vontade, os seus desejos são importantes para o Senhor. Porém, não é o mais importante para o plano maior que Deus tem. Você não é o centro da vontade de Deus, do plano de Deus. Eu não sou o centro do plano grande e maior de Deus. Existe um plano imenso que já começou antes de Gênesis lá e vai terminar lá no milênio e depois na nova era. E nós fazemos parte que isso venha a ser concluído. E esse plano inclui você também, assim como me inclui. Você faz parte desse plano, mas você não é a peça principal. Deus é Deus, não importa a circunstância que você esteja vivendo. Ele sempre será Deus. Eu vou pedir aos irmãos para que comecemos a cantar aqui esse louvor, que eu vou chamar o pastor também, é um apelo. E esse apelo, eu queria dizer que existem portas que Deus fechou para que você não entrasse. Existem portas que você está querendo abrir já tem tempo, e ela não abre. Ela não abre... Não é porque Deus trancou para que você não entre. E eu quero dizer, alguns estão próximos a meter o pé nessa porta. Perto. Não faça isso. Não meta o pé na porta que Deus fechou. Deus não espera isso. Deus está trancando para que você não passe por ela. Só uma palavra de Deus profética para todos nós, mas para algumas pessoas especialmente, em casa, aqui. Guarde isso. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que é. Dele vem o sim, o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer.
eu aprendi a te adorar. Aumenta o meu som aqui, por favor. Dele veio sim o amém, somente dele mais ninguém. A Deus seja o louvor. Levanta a tua mão. Se Deus fizer, Ele é Deus. Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, não o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. se Deus fizer, Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curar eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. aleluia, eu adoro porque Ele é Deus. Eu adoro pelo que Ele faz, não o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Eu adoro. Eu adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Estamos ainda aqui? Eu queria fazer uma oração para você que está aí na sua casa, para você que está aqui, que conseguiu colocar, ou precisa colocar no seu coração, que independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. E é um Deus que você possa acreditar. Há um ano atrás, o meu filho estava com 5% de chance de sair de uma operação. E o corpo dele seria resfriado à temperatura de um cadáver. As chances eram nulas. E eu não quis saber daquilo. Eu quis saber que Ele era Deus. E o que Ele fizesse, Ele continuaria sendo Deus. Mas eu podia me ajoelhar. Eu podia clamar. Eu podia pedir: Jesus, misericórdia. Jesus, se há alguma chance, eu estou aqui agarrando as tuas vestes. E na roda de oração que nós estávamos ali no hospital, eu quis cantar essa música. E alguém falou assim: não. Mãe, por favor, a mãe. Vou embora, não vou ouvir você cantar essa música. E eu cantei. E eu cantei com dor no coração, porque eu sabia em quem tenho crido. Eu sei, conheço o Deus que eu creio. Se fosse a hora dele cumprir na vida do meu filho os planos dele, era chegado a hora. Eu ia sofrer muito, incalculável. Porém, Ele continuaria sendo Deus da minha vida. É esse desafio que Deus faz para nós essa noite. Que você se apegue a Deus, sabe? Como uma decisão, independente de circunstâncias e situações.
que Ele continue sendo Deus da sua vida. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti essa oração. Te pedimos, ó Deus, que aqueles que tiveram seus corações aquecidos, ardendo, porque Tu falaste com eles, Tu possa fechar as feridas que ainda habitam ali, que eles possam entender com tão grande amor com que Tu nos amaste, que nos deste o Seu único Filho, para que morresse no nosso lugar. Tu queres também, Jesus, que a gente continue Te buscando de todo o coração, de toda a nossa força, independente de qualquer situação e circunstância. Que nessa hora, Deus, Tu guarde os corações. Não permita que aqueles que estão desejosos de chutar a porta, não permita. Se eles chutarem, Jesus, que eles possam cair do outro lado e voltar de quatro, Deus. Porque é tempo de resgate no mundo, na casa de Deus. Tu quer resgatar seus filhos. Tu quer resgatar aqueles que estão longe. Tu quer buscar aqueles que nunca estiveram perto. Mas em nome de Jesus, Tu não deseja, almeja que nenhum deles se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Em nome de Jesus que eu oro. Amém. Passa a palavra para o nosso pastor, ele tem um recado. Boa noite, meus irmãos. Eu tenho um recadinho para os irmãos, na verdade 3, né? O primeiro deles é que domingo que vem é ceia. Então você separe os elementos da sua ceia, teremos o nosso culto online e cearemos juntos, né? Segundo, o nosso estudo bíblico sobre guerra espiritual, ele já está completamente pronto, né? Ele só não está ainda funcionando porque existe uma formatação que nós estamos acabando, porque nós estamos mais ou menos com 100 alunos na nossa classe, e você pelo Zap passar para os 100, isso já foi resolvido, né? Mas pastor receber de volta a resposta das perguntas, dos comentários para devolver, ainda está sendo, né? Mas já não é misterioso não, está só se ajustando, talvez na semana que vem a gente já comece, tá bem? Receberão notícias, né? A terceira coisa é que na nossa município houve uma flexibilização maior um pouco, aonde está podendo haver algumas reuniões na igreja, com um número limitado de membros, né? De participantes, todos dentro dos conceitos de cuidado que temos tomado agora, né? Então, nós vamos agregar mais cuidados, né? Nós vamos colocar ali o tapete, aquele para higienizar, aquele especial, que é para você higienizar bem, depois secar os pés e entrar, vai ter um diácono também com termômetro, né? Mas nós temos uma quantidade limitada, né? Então, nós vamos continuar com o nosso culto online. Então, para o nosso culto online, nós temos aqui umas 10 pessoas trabalhando, cantando, tocando, né? E ocupamos um espaço da igreja. Então, o espaço disponível será a parte que sobra, né? Então, nós vamos aproveitar essa parte. Essa parte nós vamos colocar um banco sim, um banco não. Então, um banco sim, um banco não, um banco sim, um banco não. O banco sim terão 2 pessoas, uma numa ponta e outra na outra, tá? Então, fazendo isso, nossa igreja dá umas 20 pessoas nesse esquema, né? Com todo esse cuidado. Nós vamos começar dessa forma, tá? E vamos começar só no próximo domingo. No sábado, no culto jovem, não haverá parte presencial ainda, tá? Também não estaremos começando o nosso departamento infantil. Para abrir o departamento infantil, nós teremos que ter mais cuidado, já estamos tendo. Provavelmente, quando abrirmos, nós vamos abrir em partes, mas isso é para frente. O que está para próximo domingo são essas 20 pessoas. Agora, você não pode chegar aqui as pessoas de uma vez, porque passou 20, volta para casa. Então, vamos combinar uma coisa. Se você desejar estar no culto presencial de domingo, manda um zap para mim. Eu faço uma lista, né? Então, esses 20 virão. Na próxima semana, outros 20 virão. E assim até que as coisas se normalizem. Eu quero dizer que se vier um casal, ele não vai sentar um na ponta e outro na outra do banco, tá bem? Vai ocupar o banco e sentar do lado. Ah, se vier um casal e 2 filhos, então, em vez de 20, vão vir 22, né? Então, é essa a realidade, tá bem? Então, os irmãos que vierem no domingo já se organizem
para trazerem os elementos da ceia, já que domingo é ceia. Então, cada um que vier, traga os elementos da ceia. Tá bem? Qualquer dúvida, nos falamos, tá bom? Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma semana de vitória, e que você não esqueça de, ainda antes de sair, escrever aí no chat: Tu és o Deus da minha vida, né? Posso não entender algumas coisas, mas posso confiar. Amém? Deus nos abençoe. Boa noite. Vamos louvar um pouquinho. Onde eu for, as tuas bênçãos me seguirão. Onde eu colocar as minhas mãos, prosperará. A minha entrada e a minha saída, bendita será. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei, transbordarei. Meus terreiros fartamente se encherão. A minha casa será sempre uma provisão. Onde eu puser a planta dos meus pés, prosperarei. Sobre mim é uma promessa. Prosperarei. Toda sorte de bênçãos o Senhor preparou para mim, e em todas as coisas eu sou mais